Você sabia, queridos, que este campo quântico unificado altera a sua biologia? Olá, queridos lindos, bem-vindos a este podcast Meditações por Energia Positiva. Com vocês aqui, Vanessa Scott, e é um prazer enorme ter você aqui comigo. E como gratidão, eu trago hoje uma surpresa maravilhosa para você. Nos próximos meses, nós vamos estar explorando a física quântica. Você irá entender que você tem toda a anatomia, química, fisiologia necessária para você se tornar um poderoso co-criador e viver a vida dos seus sonhos. Todo o poder está latente dentro de você, esperando para ser despertado, ativado. Existe um futuro você, um você mais amoroso, mais evoluído, mais consciente, mais presente, mais gentil, mais exuberante, mais consciente, mais obstinado, mais conectado, mais sobrenatural e mais completo. E esse você está à sua espera. Na espera que você mude de energia, uma energia que corresponda ao seu verdadeiro potencial. Olha, queridos, eu vou ser sincera, o material mais detalhado e profundo se encontra disponível apenas para o Clube Meditação, para você que realmente está à procura da transformação. Se esse for o seu caso, vai lá, www.purenergiapositiva.com e coloque o seu nome na lista de espera. Outra coisa, não esqueça de me seguir no Instagram, Vanessa G. Scott, PEP, e também, queridos, me siga aqui neste podcast. Isso é muito importante para as estatísticas, para que outras pessoas possam também conhecer a PEP, crescer e evoluir. Então, queridos, agora vem comigo para mais um episódio das questões positivas. Então, funciona assim. Uma vez que nós entramos no delicioso presente momento através da meditação, nós nos tornamos então cientes deste campo infinito de energia e informação, onde não existe nada físico, este vazio eterno. E uma vez que nós não estamos, analisando a nossa vida, pensando nas obrigações, nas coisas que nós temos que fazer, nas contas que temos que pagar, uma vez que nós deixamos de pensar neste mundo material, neste mundo físico, nós paramos de ativar vários compartimentos de redes neurais em nosso cérebro. E conforme nós movemos nossa consciência de um foco estreito, quando nós estamos focando na matéria, nas pessoas, lugares, o nosso foco se estreita. Mas se ao invés disso nós abrirmos o nosso foco, se nós ampliarmos o nosso foco, nos tornando conscientes da vastidão dessa escuridão infinita, da vastidão desta energia que existe, colocando a nossa atenção no nada, no espaço, apenas focando na energia e informação, sabe o que acontece, gente? O nosso cérebro começa a mudar. Os diferentes compartimentos que antes estavam subdivididos, agora, gente, começa então a se unificar, ou seja, começa a se mover em direção a um estado de um cérebro inteiro, um cérebro coerente. As partes do nosso cérebro que antes estavam divididas em várias
comunidades, assim dizendo, para você entender melhor, comunidades neurais, elas basicamente se unem, elas se sincronizam, elas se organizam e se integram. E uma vez que o seu cérebro se torna mais coerente, adivinha o que acontece? Você fica mais coerente, você fica mais ordenado, você trabalha melhor, você funciona melhor. Resumindo, o seu cérebro começa a trabalhar de uma forma mais holística, mais completa. Em outras palavras, queridos, uma vez que você começa a se conectar com o campo unificado, como uma consciência, ou quando você se torna mais consciente da presença deste campo unificado, prestando atenção nele, a sua biologia se torna mais completa, mais unificada. Afinal, você começa a mergulhar neste campo unificado que, por definição, é uma energia unificadora. E olha, gente, porque o que acontece é o seguinte também. Quando você está agitado devido aos hormônios do estresse, você está estreitando o seu foco, dando atenção às pessoas, objetos, coisas e lugares em nosso mundo exterior tão conhecido. O nosso cérebro começa a funcionar de uma forma incoerente, porque nós estamos pensando em muitas coisas. E quando o seu cérebro está desequilibrado, assim como eu acabei de explicar, você vai ficar mais fragmentado, você vai ficar mais desfocado e você vive em uma dualidade, basicamente em separação. Mas quando as ondas cerebrais coerentes, mais ordenadas, elas são também, queridos, mais poderosas. E você poderia até dizer que elas estão falando da mesma língua, seguindo o mesmo ritmo, dançando na mesma batida. E elas compartilham, gente, a mesma frequência. Ou seja, essas ondas cerebrais estão literalmente no mesmo comprimento de onda, estão se sincronizando harmonicamente. E por outro lado, quando as nossas ondas cerebrais são incoerentes, quando nós estamos estressados, pensando em 1001 coisas que nós devemos fazer, o que acontece é que as ondas dos nossos cérebros, elas se tornam incoerentes. Por outro lado, as mensagens e os sinais, gente, eletroquímicos que elas enviam para as partes do nosso cérebro e do nosso corpo ficam misturados, ficam erráticos e fica tudo desordenado, de um modo que o corpo não consegue funcionar em um estado normal e equilibrado. Isso é muito, muito importante. Por isso, gente, que o estresse é um dos maiores causadores de doença, porque nós não funcionamos de uma maneira eficiente devido a tudo isso que eu estou falando. Basicamente, resumindo, quando você está estressado, o seu cérebro, ele não funciona da maneira que ele deveria, que ele poderia funcionar, potencializando você. As ondas cerebrais e os sinais eletroquímicos que ele manda para o nosso corpo funcionar está totalmente desorganizado, desequilibrado
E por isso que muitas vezes você fica mais e mais doente quando você está estressado. É por isso que você não cura de uma doença quando você está estressado, porque o seu corpo não consegue trabalhar de uma maneira harmônica. Uma outra mudança, queridos, que foi analisada quando nós entramos no Quantum durante as nossas meditações é que, basicamente, as ondas cerebrais registradas nos nossos cérebros se movem para uma frequência mais lenta de ondas cerebrais beta e ondas cerebrais alfa e teta, que são ondas coerentes. E olha só, isso é muito importante porque conforme nós desaceleramos essas ondas cerebrais, a nossa consciência sai do neocórtex pensante e vai, sabe para onde? Para o mesencéfalo, que é basicamente o cérebro límbico. E nesta parte que ele se conecta com o nosso sistema nervoso autônomo, o sistema operacional subconsciente do corpo. Essa parte, queridos, é a parte do nosso sistema nervoso que se encarrega de digerir os alimentos, secretar hormônios, regular a temperatura do nosso corpo, controlar o açúcar no sangue, fazer o coração bater, produzir anticorpos que combatem infecções, reparar células danificadas e outras funções do nosso corpo. Ou seja, é a parte do sistema nervoso que a maioria dos cientistas acreditam que nós não temos controle consciente. Basicamente, o sistema nervoso autônomo nos mantém vivos. A principal tarefa do sistema nervoso autônomo é basicamente criar a homeostase. É aquilo que basicamente equilibra o nosso cérebro e, por fim, o nosso corpo. Quanto mais nós permanecermos no presente momento, como nada, como apenas energia através da meditação, o que acontece, gente? Mais integrado e mais coerente o seu cérebro se torna. Desta forma, queridos, você está contribuindo para a sua saúde e basicamente mudando a sua biologia, porque o seu cérebro se integra, se unifica e funciona melhor. E nesse estado, queridos, sabe o que acontece? Pessoas que carregam, por exemplo, o DNA para manifestar um certo tipo de doença, muitas vezes não manifesta essa doença genética porque o corpo vive em um estado equilibrado, vive em homeostase, o que equilibra a saúde do seu corpo. E mesmo pessoas contendo a tendência, contendo o DNA da doença, por exemplo, do câncer, ele não vai manifestar isso porque ele vive de uma forma equilibrada. O corpo basicamente se protege, mas o estresse, gente, faz com que tudo isso, ele vai ligar a tomadinha lá do DNA que causa certas doenças e a pessoa acaba manifestando certos tipos de doenças genéticas. Então isso é muito, muito, muito importante. É maravilhoso saber disso, que quando você
medita, você está alterando a saúde do seu corpo. Ou seja, quando você medita, quando você entra neste mundo quântico de energia e informação, tudo funciona melhor. Você não vai ter problemas de diabetes, câncer, né? Porque você está em um estado de homeostasis, ou seja, o seu corpo está basicamente se curando. Mas se você vive em um estado de estresse constante, tudo funciona de maneira desequilibrada no seu corpo e doenças surgem. Foi comprovado cientificamente, gente, que o estresse mata. E esta aí é mais uma explicação para você entender por que o estresse causa tantas doenças. Essa é apenas uma das explicaçõezinhas. Você vai lá no website e nós temos vários blogs, vários artigos que vai mais fundo nos efeitos do estresse. Mas essa é uma visão que engloba de maneira generalizada o que acontece com o nosso corpo quando nós meditamos, quando nós entramos neste mundo de energia e informação e nos libertamos do estresse. Gente, podemos curar doenças, podemos prevenir doenças quando nós funcionamos harmonicamente, quando nós deixamos o nosso corpo funcionar de maneira harmônica. Então, gente, vai lá no blog, leia mais caso você queira. E não esqueça, gente, de conhecer o Clube Meditação. Vai lá, coloca o seu nome na lista de espera www.purenergiapositiva.com. Faça parte do clube, onde nós temos a Rota da Liberdade. Dentro da Rota da Liberdade, queridos, você vai escolher o seu caminho. Caminho da abundância, caminho da saúde, caminho do amor, caminho da expansão espiritual, do crescimento. E dentro de cada caminho, nós temos cursos. As meditações estão também separadas, categorizadas para você trabalhar só nesta área. Tem livros, queridos, best sellers que eu li, resumi, eu traduzi para vocês e coloquei lá as ideias principais de cada livro, que você pode comprar o próprio livro e ler se você quiser se aprofundar, mas as ideias principais eu coloco tudo ali para você, basicamente indicações maravilhosas de livros que vão empoderar você para que você alcance o seu objetivo. Então, queridos, gratidão, gratidão, gratidão de todo o meu coração. E olha, mais uma vez, eu quero agradecer você, porque a Pura Energia Positiva conseguiu 5 milhões de downloads. Gratidão, queridos, de todo o meu coração. E vamos lá, vamos continuar crescendo. Então, gente, compartilhe os nossos podcasts. Passe, transmita a pura energia positiva para um mundo melhor. Gente, clique no botãozinho de seguir, tá bom? Porque daí você vai receber notificações todo momento que a gente postar algo novo, e também você vai estar contribuindo com as estatísticas da Pura Energia Positiva para que a gente cresça ainda mais, para que mais pessoas possam crescer, possa evoluir para um mundo melhor. Todos nós nascemos, queridos, para viver a vida dos nossos sonhos. Nós só precisamos saber como. E eu estou aqui. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão. Ajudar você a conquistar todos os seus sonhos, pois você é merecedor. Beijo enorme no coração de vocês e até o nosso próximo episódio das afirmações positivas. Beijo enorme e mais uma vez, gratidão
de todo o meu coração.